A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coach. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, compartilhe, deixe seus likes, seus comentários. Hoje eu vou dar continuidade nessa série. Assuma o controle das suas emoções. Sim, você quer assumir o controle das suas emoções, ser equilibrado, ser equilibrada, tomar a rédea aí das suas emoções. Então assista todos os vídeos dessa série. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande aí na sua vida, nas suas emoções, vai trazer equilíbrio, vai trazer temperança. E eu tenho certeza que você também vai compartilhar e edificar outras vidas, amém? E hoje eu vou falar de depressão à luz da Bíblia. Para tanto, eu vou usar a palavra que está em 1 Reis 19, versículo 4 e 10. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. No 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Esse era Elias. Após vencer os desafios o desafio dos profetas de Baal e Aserá, totalizando 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Aserá. Então, depois que ele venceu o desafio ali, ele estava totalmente devastado, tanto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque após ele vencer os desafios, ele ainda desce e ele mata todos os profetas à espada. Então, tenta imaginar a exaustão que Elias estava. Tenta imaginar como ele estava cansado, fragilizado nas suas emoções, como ele estava abatido na sua alma. Por isso, quando ele ouve a ameaça de Jezabel dizendo que vai tirar a vida dele, o que ele faz? Ele vai a caminho de um dia ao deserto. Ali ele se esconde, ali ele pede para si a morte, querido. Ele vai para a caverna. E Elias não é diferente de mim e de você, que muitas vezes passamos embates, batalhas espirituais, lutas, enfim, em várias situações do nosso cotidiano. E nós ficamos com as nossas emoções fragilizadas, cansados espiritualmente, cansados fisicamente, querido. Muitas vezes nós queremos desistir. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você se encontra cansado, fragilizado, e muitas pessoas às vezes te questionam, mas você não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus? Elias, querido, era homem de Deus. Elias era profeta do Senhor. Elias era um homem que tinha um grande chamado ministerial, mas ele era um homem. Ele era de carne e osso, como eu e você. E ele pediu para si a morte. Ele teve seu dia de caverna. Ele queria se esconder. Ele queria se isolar. Por quê? Porque aquilo para ele era demais. E aí, o que Deus faz? Manda um anjo para alimentá-lo com pão e água, tratamento espiritual. Ele estava depressivo, ele precisava se cuidar, descansar, se restabelecer. Porém, após ele se restabelecer, a palavra diz que ele caminha 40 dias, 40 noites com aquela água, com aquela comida, querido, que Deus mandou para ele. Porém, nem o próprio Deus conseguiu tirar Elias daquele estado depressivo, daquele estado onde ele estava. E ele pede para que ele unja Eliseu para dar continuidade no seu chamado. E nós sabemos que Eliseu ele fez o dobro de milagres que Elias ele fez. Deus usou muito Elias e ele recebeu a porção dobrada do teu espírito ali quando ele ascendeu ao céu. Então o que acontece, querido? Muitas vezes eu e você estamos dessa forma, dessa maneira, nos encontramos como Elias, querendo um dia de caverna, querendo se esconder, querendo se refugiar, não queremos muitas vezes dar continuidade na chamada, no ministério que Deus tem para nossas vidas, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não é super-homem, você não é mulher maravilha. Muitas vezes nós precisamos do dia de caverna, muitas vezes nós precisamos nos restaurar, nos restabelecer, para que Deus ele venha nos fortalecer, para que Deus venha nos direcionar, nos dar ânimo, nos dar vigor. Então talvez se você se encontra numa situação abatido, querido, talvez a depressão chegou até a tua porta, e ao invés de você encontrar pessoas que te dão a mão, pessoas que te dão palavra amiga, pessoas ainda te julgam. Não é homem de Deus? Não é mulher de Deus? Será que está em pecado? Então, muitas vezes somos julgados e apontados por situações que passamos.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você tem o Deus de Israel ao seu lado, o mesmo Deus que alimentou Elias, mesmo Deus que colocou Elias de pé, é o Deus que pode te colocar de pé hoje, querido. Então não pense que é o fim para você, não pense que não tem mais jeito, não pense que não tem saída, porque Deus, ele não tem a saída. Deus, ele é a saída. Deus, ele não tem só cura para suas emoções e para sua alma. Deus, ele é a própria cura. Então, querido, não se desespere. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a situação que você está vivenciando, mas eu tenho certeza que Deus, ele tem, sim, com certeza, ele tem provisão, ele tem escape, ele tem livramento para a tua vida, querido. Não se desespere, aonde você está achando que é o fim, Deus coloca uma vírgula e ele continua escrevendo a tua história, querido. Porque olha só, nós também vemos que tem um outro homem que foi muito usado por Deus. Nós vamos conhecer agora e depois eu vou falar acerca dos dois juntamente. Jonas, o grande profeta do Senhor. Olha o que nós podemos ler em Jonas, capítulo 4, 8 e 9. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revoltes até a morte. Então, nós sabemos muito bem que Deus, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito ali para Jonas. E ele manda que ele vai para Nínive pregar ali a salvação, o arrependimento para os ninivitas. Porém, Jonas quis fugir do propósito de Deus. Jonas foi para o lado oposto. Ele foi ali para Tarsis. E ali nós sabemos que ele entrou no navio. O navio entrando em naufrágio, todos aqueles homens começaram a gritar, cada um para os seus deuses, a orar. Porém, Jonas estava adormecido, Jonas estava dormindo ali tranquilamente. E ali, quando ele foi acordado e ele foi abordado por aqueles homens, ele diz que sabia que era por causa dele. Então, os homens dizem: o que é que nós vamos fazer então? E ele fala: me jogue no mar. Então, ali, ele foi jogado no mar. E ele foi engolido por um grande peixe, ficando 3 dias ali no seu ventre. Ali ele orou e Deus tirou ele do fundo do ventre do peixe. Porém, ele foi levado para o destino, ele foi levado para o seu propósito. Ele chegou até ali a Nínive. A palavra vai dizer acerca de uma quarentena, a qual foi pregado um arrependimento. Todos aqueles homens jejuaram, se arrependeram, alcançaram a salvação. Porém, embora tivesse acontecido tudo isso, Jonas, ele julgou que aqueles homens, por serem bárbaros, eles não mereciam a salvação. Então, por isso que ele não quis, por medo, por covardia, e também porque ele não queria que aqueles homens tivessem a salvação, querido. Ele queria fugir do propósito de Deus. Ele queria determinar como é que seria, querido. Assim como Elias, que não quis dar continuidade na sua chamada, não quis dar continuidade no seu ministério, e o próprio Deus não conseguiu reanimá-lo, tirá-lo daquela depressão. Então ele unge, ele fala para com que ele venha ungir a Eliseu para dar continuidade no seu ministério, e ali ele fez o dobro dos milagres. Ali ele foi muito usado na terra também. Mas olha, para você tentar entender, estes 2 homens, 2 profetas, 2 homens com grande chamado ministerial, 2 homens com intimidade, 2 homens que oravam, 2 homens que faziam a vontade do Senhor. Porém, quando eles se rebelaram de alguma forma e disseram: não quero dar continuidade, eu não quero fazer isso. Ali o que aconteceu? O próprio Deus, ele permitiu que a alma deles fosse abatida, que a alma deles ficasse daquela forma, querido. Porque muitas vezes nós queremos fugir do propósito de Deus. De alguma maneira nós não queremos fazer aquilo a qual nós fomos chamados. E isso também é uma causa da depressão. Eu não estou dizendo que essa é a única causa da depressão, me entenda. Tem um vídeo aqui que vai falar acerca de várias causas da depressão. Nós sabemos que nós somos um ser biopsicossocial, nós temos influência de várias coisas, tanto social, quanto psicológico, quanto a genética, como eu explico um pouco melhor aí nos vídeos também que eu descrevo sobre depressão. Porém, eu estou dizendo que todo aquele que se afasta do propósito de Deus, todo aquele que tenta sair
do propósito de Deus, ele está um passo da depressão, querido. Todo aquele que tenta escapar, tenta fazer as coisas do teu jeito, tenta se apartar da palavra que Senhor, do direcionamento que Deus ele dá, ele está um passo acerca da depressão. E assim foi com esses dois homens, esses dois profetas, porque nós precisamos entender que Deus, quando ele nos chama, ele tem um propósito, ele tem um desígnio, ele tem uma missão. Então que nós não podemos sair desse propósito, porque embora seja difícil fazer a vontade do Senhor, embora seja difícil cumprir muitas vezes a nossa chamada, muitas vezes estamos abatidos como Elias, nós estamos exaustos, estamos cansados, querido. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe. E eles queriam sair do centro da vontade de Deus. Porém, o que acontece? Deus muitas vezes ele permite que alguns homens eles venham ser substituídos, como Elias foi por Eliseu. Porém, no caso de Jonas, Deus queria que Nínive fosse salvo a partir da vida dele. Então era algo que Jonas ele tinha. Querido, não tenta fugir do propósito de Deus. Entra dentro do propósito. Se alinha ao propósito de Deus para tua vida. Mas se a depressão já chegou aí, se a depressão bateu na tua porta, deixa eu dizer uma coisa. Você não é super-homem, não é mulher maravilha. Você não é somente espiritual. Procure ajuda profissional. Procure direcionamento. Eu vou estar falando também acerca de algumas blindagens que nós podemos fazer usando a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que se você ficar até o final dessa série, Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, querido. Então se não está servindo para você hoje esse vídeo, compartilhe. Eu tenho certeza que eu e você juntos podemos salvar vidas. Então não deixe esse vídeo aí só apenas no teu celular. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe em grupos, pessoas que você sabe que estão com depressão, pessoas que você nem imagina que estão com depressão, mas de repente pode estar dentro do quarto querendo dar cabo da sua própria vida, querido, porque não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós somos cheios do Espírito Santo que nós estamos isentos. Depressão é uma doença, assim como câncer, assim como coronavírus, assim como tantas enfermidades que existem no mundo. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos de ajuda, de suporte muitas vezes espiritual, suporte emocional, suporte profissional, querido. Então se a depressão chegou à tua porta, bateu até a tua porta, chegou até você, não se sinta que você não merece a graça, que você está em pecado, que o inimigo talvez está te acusando, dizendo que por causa do teu pecado você está desse jeito. Querido, eu quero te dizer que Deus ele tem saída para os teus problemas, Deus ele é a saída, Deus ele é a cura, Deus tem coisas grandes para fazer, querido. Não desiste da tua vida, não desiste do teu chamado, não desiste daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas se você precisar descansar, se você precisar, descanse, mas descanse no Senhor. Descanse, mas descanse em Deus. Se alimente, mas se alimente da palavra. Se alimente daquilo que vem do céu. Se alimente do que o Senhor tem para a tua vida, porque eu creio que grande é o teu chamado. Grande é a caminhada, querido. Então, não se sinta sozinho, não se sinta isolado. Peça ajuda. Peça socorro. Não pensa que você é forte o suficiente, que você não precisa de ajuda, querido. Peça ajuda, querido. E compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra, então compartilhe. E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre depressão, sobre algumas outras doenças de fundo emocional que também estão relacionadas à depressão. Amém? Então eu vos deixo a paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.